Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde você pode ouvir enquanto faz alguma coisa. Não sei se o mundo pode ser mudado, mas sei que há quem tente. E há quem tente de forma tão silenciosa, de forma tão absurdamente ousada, que acaba condenado antes mesmo de ser entendido. Hoje quero lhes contar uma dessas histórias. A história de um jovem, de um príncipe ou, talvez, de um vilão. Chame-o como quiser. Seu nome era Lelouch V. Britânia. Mas nomes, você sabe, servem mais para confundir do que para revelar. Uma ideia fixa. Ele acreditava em algo perigoso, que o mundo poderia ser consertado. E, pior ainda, ele acreditava que ele mesmo poderia consertá-la. Não ia. Você também já pensou isso uma vez? Talvez quando era criança, talvez num domingo qualquer, desses que o café esfria e a esperança teima em aparecer. Você sonhou com justiça, você sonhou com mudança, com um mundo em que as coisas simplesmente fizessem sentido. Mas aí veio aquela segunda-feira, veio a vida e a esperança. Bem, ela se enfiou numa gaveta qualquer, lá distante de sua memória. Mas Lelouch não esqueceu. Era um jovem, brilhante, tinha aqueles olhos de quem já leu o final do livro, mas que continua folheando as páginas assim mesmo. Carregava nos ombros uma coisa rara, um desgosto precoce. Não era um desgosto ruidoso dos adolescentes que gritavam contra tudo. Era silencioso, era amargo, era decidido. Ele não queria apenas sobreviver ao mundo, ele queria corrigi-lo. E eis que um poder lhe cai às mãos. Não qualquer poder, claro. Não desses que se dissolve no primeiro obstáculo, mas um poder absoluto, quase mitológico. Um poder que poderia dobrar a vontade dos outros, de quebrar resistências, mudar o rumo de uma guerra com uma única palavra. Mas poder, você sabe, cobra seu preço. Ele não aceita arrependimento. Ele não perdoa hesitação. Não tem misericórdia com os bem-intencionados. É uma lâmina invisível. Não sangra quem a vê, mas quem a usa. E Lelouch, meu amigo, Lelouch nunca foi tolo. Ele sabia desde o primeiro instante que não haveria final feliz para ele. Mas, ainda assim, escolheu seguir. Em vez de se exibir como herói, ele se escondeu sob uma máscara, literalmente. Criou uma persona, um símbolo, uma ilusão tão bem tecida que até os mais céticos começaram a acreditar. Não era só um disfarce, era uma encenação completa. O mundo, para Lelouch, virou um grande palco.
as revelações, seus atos, as batalhas, seus ensaios. Cada movimento que fazia, cada palavra que deixava escapar, era escrita no roteiro que só ele conhecia. E como todo bom dramaturgo, ele sabia, não basta ser convincente, é preciso ser inevitável. Então, planejou. Planejou não para vencer batalhas, mas para moldar percepções. Não para ser amado, mas para ser inevitável. Cada passo, um cálculo. Cada discurso, uma armadilha. Cada silêncio, uma escolha meticulosamente pensada. Você pode chamá-lo de manipulador, talvez. Pode até achá-lo frio. Mas pense bem. Se o mundo é um jogo de aparências, de máscaras sobre máscaras, não seria mais honesto aquele que admite que está atuando? Ou melhor, aquele que atua sabendo que vai perder o próprio rosto no final? Talvez. Talvez não. O fato é que Lelouch sabia que no teatro da política, da guerra, da história, não há espaço para a pureza. A máscara que ele escolheu usar era feita de mentiras necessárias, pecados estratégicos, de silêncios que gritam, e por trás dela não havia exatamente um monstro. Havia apenas um garoto, jovem demais para ser tão lúcido e velho demais para ainda acreditar em finais felizes. Mas ele seguiu, sabendo que no fundo era preciso que alguém encenasse o papel do vilão. Porque, às vezes, é isso que salva uma história. Alguém que aceita ser odiado para que outros possam aplaudir o final. Veja bem, Lelouch entendeu algo que poucos têm coragem de aceitar, que o bem, às vezes, vem embrulhado num pacote em ódio, que os heróis que aparecem nas páginas douradas da história foram muitas vezes vilões no jornal do dia, e que o verdadeiro sacrifício é aquele que não pede reconhecimento. É o que se deixa queimar em praça pública, sem estender a mão pedindo perdão. Lelouch sabia que, para mudar o mundo, não bastava ser correto. Ele precisaria ser necessário. Precisaria ser odiado. Então, ele construiu sua própria jornada monstruosa. Peça por peça, frase por frase, crime por crime. Vestiu o fardo como se fosse um manto real, escolheu a solidão, escolheu ser apontado nas ruas, escolheu ser chamado de tirano, de assassino, até mesmo de demônio. Ah, se ele quisesse. Se ele quisesse, ele poderia ter explicado tudo. Poderia ter subido num palanque, aberto as cortinas e mostrado ao mundo: olhem, eu sou o mocinho. Só que não parece. Poderia ter chorado, implorado, se ajoelhado, mas não. Ele entendeu, talvez melhor do que qualquer um, que explicações estragam sacrifícios, que justificativas diluem a força de gestos silenciosos.
O herói, na verdade, não se defende, não tenta ser entendido. Aceita o ódio, aceita a ingratidão, aceita desaparecer na memória do coletivo como um vilão, só para que os outros possam viver em paz. E no fundo, é isso que assusta tanto. Não é a máscara que Lelouch usou. Não é o império que ele derrubou. Muito menos o sangue que ele derramou. É o fato de que ele não quis ser lembrado. Ele preferiu ser esquecido. Se fosse esse o preço da paz. Chamaram de Zero Requiem, mas poderia muito bem ter sido chamado de O Último Truque, A Última Peça ou O Último Suspiro. Foi um plano desenhado não para vencer, mas para desaparecer, para deixar para trás não um trono, não um legado, mas um espaço vazio onde a guerra morava. Lelouch arquitetou o próprio fim como quem afia a lâmina que vai lhe cortar a garganta. Calculou cada gesto, cada queda, cada traição, fez-se imperador, assumiu o rosto da tirania, concentrou todo o ódio do mundo em si. Fez-se necessário. E então, no ato final, não fugiu, não se escondeu, colocou-se à vista de todos, escolheu seu próprio carrasco, não um inimigo qualquer, não um desconhecido, mas seu melhor amigo. Aquele que ainda podia olhar para ele e ver, não o monstro, mas o menino que queria consertar o mundo. E quando a lâmina veio, Lelouch não resistiu. Aceitou o golpe como se fosse um alívio, como se finalmente pudesse descansar. Morreu assim, temido, odiado, mal compreendido, mas em paz, porque no fundo ele sabia. A paz que se conquista com o próprio sangue é mais duradoura do que a que se conquista com apenas palavras. E naquela cena final, naquela morte pública, não havia triunfo, não havia glória, só havia a certeza silenciosa de que naquele ato final, naquela entrega absoluta, tinha feito tudo o que podia. E então, o que restou? Um mundo em paz, um símbolo vivo e um corpo esquecido. Não houve aplausos, não houve busto de bronze, não houve gratidão. Mas houve sentido. O sacrifício que cala é talvez o mais verdadeiro. E o silêncio, a forma mais honesta de dizer: eu não preciso ser lembrado, só preciso que funcione.
Você teria coragem de ser odiado por todos? Com a prerrogativa de que é para salvar a todos? Conseguiria morrer em silêncio, sem pedir que o mundo te compreenda? Se sim, você pelo menos pensou nisso por um instante? Então, já valeu a pena escutar. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa pensar sobre o preço do poder. E se quiser mais histórias assim, onde o anime encontra a alma, onde a filosofia se esconde no drama, se inscreva no canal. Nos encontramos no próximo episódio. E até lá, ouça o que não é dito.